Gravação iniciada, hoje é dia 9 de setembro de 2025, declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara de hoje, eu como presidente, Dr. Argos Gregório, vice-presidente, Daniela Rodrigues Gonçalves e Luiz Eduardo de Camargo Penteado, em substituição a Samuel Magro, que é o titular, compõe, então, completa a composição de hoje. Pela representação fiscal, Luciana Carvalho Duarte. Temos 3 processos em pauta, uma inscrição para sustentação oral, que é da Color Plast do Brasil Limitada, o AIN é o 5011132. Vamos iniciar, então, através desse processo. Relatora, a doutora Daniela Rodrigues Gonçalves. Eu peço, então, que a ilustre relatora faça um breve relatório e, em seguida, eu abro a palavra ao advogado. Doutora Daniela, por favor. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. O processo da autuada Color Plast, ele é um processo composto por apenas uma acusação. Estão me ouvindo bem? Sim. Processo composto por apenas uma acusação. O contribuinte deixou de realizar o estorno do crédito de ICMS no montante de R$ 839.977, nas datas e valores especificados no demonstrativo anexo e relatórios auxiliares 1, 2, 3 e 4, decorrente de saída subsequente não tributada, circunstância imprevisível à data da entrada das mercadorias, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. O auto de infração foi lavrado em fevereiro de 2023, tá? E essas operações não tributadas são transferências interestaduais de mercadorias. Por que trago pontuar aqui importante qual é o motivo da saída subsequente? É que a gente tem aí toda uma novo entendimento jurisprudencial acerca do tema, que eu acho que esse vai ser a parte mais importante da gente discutir aqui sobre essa matéria, e acredito que é o quanto basta para o relatório. Está sem áudio, senhor presidente. Obrigado, Daniela, pelo breve relatório. Eu passo, então, a palavra ao ilustre advogado, doutor Arthur da Fonseca Castro Nogueira, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Doutor Arthur, com a palavra. Obrigado, doutor presidente. Muito bom dia, doutores juízes, doutora Luciana, da representação fiscal. Satisfação estar de volta aqui à segunda Câmara. E como bem relatado pela doutora Daniela, este é um caso que discute o estorno de créditos na aquisição de insumos, quando as saídas subsequentes, aqui no caso, foram interestaduais. E aí, o meu objetivo aqui, com essa sustentação oral, é explicar bem o fluxograma das operações, porque eu acho que isso ajuda bastante aqui a balizar a controvérsia. Eu até, para fins de visualização, eu até preparei, são só 3 slides, assim, prometo ser bem breve na minha exposição, mas eu queria pedir licença para poder compartilhar minha tela. Pois não, doutor, fica à vontade. Obrigado, doutor presidente. Os senhores estão vendo? Perfeito. Sim. Bom, uma breve introdução, que a Coloplast ela é uma empresa fabricante de dispositivos médicos, sobretudo dispositivos relacionados a bolsas de ostomia, sacos coletores de excreções e esse tipo de produto, tá? E a fábrica da Coloplast ela fica em Itapevi, aqui no estado de São Paulo, onde são adquiridos os insumos para a fabricação desses dispositivos médicos, e o estabelecimento de Itapevi, que aqui no caso foi o estabelecimento autuado, ele faz tanto vendas aqui dentro do estado de São Paulo, que são tributadas regularmente pelo ICMS, quanto saídas para um estabelecimento comercial, um centro de distribuição da Coloplast, que fica no estado do Rio de Janeiro.
E essas remessas para o estado do Rio de Janeiro não tiveram o destaque do ICMS. Por quê? Porque a Coloplast, lá no passado, impetrou um mandado de segurança em que obteve uma decisão judicial transitada em julgado que dispôs sobre a não caracterização do fato gerador justamente nessas remessas do Estado de São Paulo para o Estado do Rio de Janeiro. Em contrapartida, um ponto que é importante deixar bastante claro aqui é que o estabelecimento que fica no Rio de Janeiro, esse, por sua vez, promove vendas que estão regularmente sujeitas ao ICMS, que são tributadas nessas operações destinadas aos clientes. Tá? O que a fiscalização do Estado de São Paulo está questionando aqui é justamente uma suposta necessidade de haver o estorno dos créditos, o que está indicado aqui como estabelecimento 1 no fluxograma da autora, que é o estabelecimento de Itapevi, sob a premissa de que, como as saídas acontecem sem o destaque do ICMS, então haveria essa obrigação de estornar os créditos da entrada. E aqui, senhores, nesse próximo slide, o que eu trouxe aqui do lado esquerdo são basicamente as regras, né, os fundamentos legais da autuação. Aqui eu sei que os senhores conhecem bem essas regras, mas as palavras que eu destaquei em amarelo, acredito que são bem importantes para o julgamento aqui da lide. Isso por quê? Porque a regra constitucional que fala do estorno, ela fala expressamente em isenção ou não incidência. Ou seja, quando as operações subsequentes estão abarcadas pela isenção ou não incidência, isso implica anulação do crédito da entrada. E essa regra está reproduzida também no artigo 67, inciso 2º do Regulamento ICMS de São Paulo. Já no caso que foi apreciado pelo Poder Judiciário, no mandado de segurança impetrado pela Coloplast, a parte dispositiva da sentença deixou muito claro que não é caso de não incidência ou isenção. O ICMS foi afastado por não restar configurado fato gerador. E esse mesmo entendimento foi corroborado pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo acórdão que manteve a sentença, em que basicamente se disse que, por não estar configurado fato gerador, então o juiz de primeiro grau teria agido de uma forma correta a conceder a segurança. E aqui, senhores, a linha de defesa principal aqui sustentada pelo contribuinte é justamente uma afronta ao princípio da não cumulatividade da conduta da fiscalização de exigir o estorno. Isso porque, como eu mencionei, a fábrica de Itapevi, quando ela promove vendas aqui dentro do estado de São Paulo, essas vendas são tributadas regularmente e até foram acostadas algumas notas fiscais na defesa justamente para ilustrar esse fato. O estabelecimento do Rio de Janeiro, que é o destinatário, ele também promove vendas com tributação do ICMS. O que significa dizer que, se a fiscalização impedir a apropriação dos créditos na aquisição dos insumos, ainda que haja um deslocamento de mercadoria aqui no fluxo das operações, isso claramente vai gerar uma cumulatividade do imposto. Afinal, a ponta da venda é tributada e a ponta da entrada, da compra dos insumos, está sendo impedido a apropriação dos créditos. E aqui, senhores, acho que é inevitável a gente falar da ADC 49, que até do lado direito aqui eu trouxe um quadrinho que traz um trecho aqui do voto do ministro relator Dias Toffoli, em que ele apreciou essa questão da apropriação dos créditos quando a saída subsequente não é tributada no âmbito da ADC 49. E esse voto ele deixa muito claro que o direito ao crédito ele deve ser reconhecido e que é inviável a exigência do estorno, porque a saída subsequente ela é uma hipótese, e até o trechinho que eu destaquei em amarelo, é uma hipótese totalmente alheia ao que diz a Constituição Federal, né, aquelas referências à não incidência e isenção. Aqui é uma hipótese de não caracterização do fato gerador, e que, por sua vez, isso não implica a anulação dos créditos da entrada.
Com a ADC 49, veio a modulação de efeitos e todos os desdobramentos, discussões ali decorrentes em relação ao marco temporal dessa modulação, mas o que eu gostaria também de ressaltar foi o último capítulo, né, dessa história toda da ADC 49, que foi o julgamento do tema, na verdade, dos embargos de declaração que foram opostos no tema 1367 da repercussão geral, e que a decisão, a íntegra da decisão ainda não foi disponibilizada, mas a ata ali já saiu, e o que diz é que a modulação de efeitos que foi ali fixada com aqueles marcos temporais não autoriza a cobrança do ICMS quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024, o que seria justamente a hipótese aqui que está sob discussão, já que o auto de infração busca a exigência de valores de ICMS em relação a um período pretérito a 2024. Creio no recurso a gente também colocou um pedido subsidiário, tá? Que caso toda essa argumentação não seja acolhida e a empresa ela apurou saldo credor durante todo o período autuado e por isso ela não poderia ser exigida de débitos do imposto, visto que ela é credora do fisco estadual, mas eu acho que eu consegui aqui pelo menos passar pela principal linha de argumentação que está exposta no recurso ordinário e fico aqui à disposição dos senhores para contribuir com os debates. Muito bem, doutor Arthur, cumprimento aí pela sustentação oral, pela forma didática e clara aí da sua exposição, para a gente poder entender aí toda aí a problemática, né, do caso concreto. Devolvo então a palavra à ilustre relatora, doutora Daniela Rodrigues Gonçalves. Obrigada, doutor Arthur. Foi uma sustentação oral bem esclarecedora sobre o assunto. E eu vou pedir, senhor presidente, para devolver o processo, porque eu preciso pensar ainda sobre esse caso, tá? Ok, então a pedido da relatora, eu estou... Devolver para mim. Devolver para o relator. Isso. Para o relator, tá. Então, a pedido do relator, processo, então, doutor Arthur, sai de pauta a pedido da relatora para melhor análise do caso, e creio que essa sustentação oral foi muito útil aqui para todos nós, né? Ok? Muito bem. Muito obrigado, doutor presidente. Um ótimo dia e um bom trabalho a todos. Obrigado. Então, eu estou aqui encerrando, então, esse caso, né, esse julgamento de hoje, né, suspendendo o processo, na verdade. Então, passamos, então, ao próximo processo da pauta. Passo aqui, vamos, então, para o primeiro da pauta, indústria de calçados Quisol. O AIN é o 4.150.079, relatora a doutora Daniela. Há uma preferência, né? Houve pedido de vista, mas foi apresentada a preferência pelo doutor Argos. Então, eu passo a palavra à ilustre relatora para que apresente aí o resumo do seu voto. Em seguida, eu abro a palavra para o doutor Argos. Doutora Daniela. Obrigada, senhor presidente. Esse processo é um processo de falta de pagamento do imposto relacionado com remessas para depósito sem destaque do imposto, quando o destinatário não era Armazém Geral. O auto de infração, originalmente lavrado com 4 itens, 4 ou 5 itens? 5 itens, né? Porém, a autuada apresentou defesa e pagou os itens de 2 a 5, recorrendo exclusivamente do item 1. Então, o processo segue na discussão apenas relativa ao item 1, assim descrito. Deixou de pagar ICMS no montante de aproximadamente R$ 1 milhão, dos períodos de agosto de 2019
a setembro de 2020, por emissão sem o devido destaque do imposto das notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo A, referentes à operação com incidência de ICMS, que foram tratadas indevidamente como não tributáveis. As operações tiveram como destino o contribuinte Transfaz Transportes e receberam um tratamento tributário indevido de não incidência de ICMS, como se fossem remessas para depósito fechado ou armazém geral, utilizando-se do CFOP 5905. A Transface não possuía, à época das operações, registro na JUSESP para a atividade de armazém geral, não atendendo, portanto, a condição necessária para a fruição do benefício fiscal previsto no artigo 4º do inciso 1º da Lei 6.374. A atividade secundária registrada na JUSESP à época dos fatos, depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazém geral e guarda de imóveis, não se insere no conceito legal de armazém geral, conforme definido pelo Decreto Federal 1102, de 21 de novembro de 1903. Nossa, antigo, né? Que institui as regras para o estabelecimento de empresas de armazéns gerais, determinando os direitos e obrigações dessas empresas, impossibilitando, portanto, a fruição do supracitado benefício fiscal. Tudo isso é a descrição da infração, ele fez uma descrição bem detalhada, né? Então, no recurso de ofício, a decisão monocrática, houve a redução da exigência. Assim entendeu a julgadora monocrática. Esse processo tem recurso de ofício e recurso ordinário, tá? Dado que o item 1 do auto de infração abrange operações no período de agosto de 2019 a setembro de 2020, considerando que a redação anterior do artigo 1º do artigo 30 do RICMES previa a redução com base de cálculo, de modo que a carga tributária correspondesse ao percentual de 7% para a parcela das operações entre agosto de 2019 a fevereiro de 2020, deve ser aplicado o percentual de 7% de carga tributária. Para as operações que ocorreram a partir de 2020, de março de 2020, o percentual deve ser de 12% da carga tributária, conforme o lançamento original. Ressalto que o auditor fiscal autuante reconheceu o equívoco cometido quando da lavratura do auto de infração em manifestação de folhas 1125, refazendo o demonstrativo do anexo A com a aplicação da redução da base de cálculo do imposto, de forma que a carga tributária corresponda a 7% para o período de agosto de 2019 a fevereiro de 2020. Entendo que andou bem a decisão de piso na aplicação da redução da base de cálculo do setor calçadista, é de ser mantida, posto que não há dúvidas sobre o tipo de mercadoria objeto das operações autuadas, inclusive tal situação é reconhecida pela douta representação fiscal em seu parecer, onde propõe que seja negado o provimento ao recurso de ofício. Então, o recurso de ofício é isso, é bem simples, é só uma questão relativa à alíquota aplicável às operações, e a representação fiscal concorda com a redução já aplicada na decisão monocrática. Acredito que não temos muito o que discutir sobre isso. Do recurso ordinário, a recorrente é a empresa do setor calçadista que fabricou e remeteu para depósito junto à Transfaz Transportes e tratou as remessas como operações não tributadas, nos termos do artigo 7 do RICMES. Artigo 7, o imposto não incide sobre saída de mercadorias com destino ao armazém geral situado neste estado para depósito em nome do remetente. Assim, a recorrente não nega a materialidade das operações. A questão aqui está em determinar se as remessas estariam dentro do campo da incidência do imposto. Entende o fisco que a Transface não cumpria os requisitos exigidos para armazéns gerais. Portanto, a operação de remessa está para esta empresa, ainda que com finalidade de depósito, é tributada. O comando contido no dispositivo em questão, artigo 7º, é bem específico. Não é qualquer remessa para depósito que se dá ao abrigo da não incidência. É a remessa para armazém fechado neste estado. Quiseste beneficiar qualquer remessa a título de depósito, assim o teria feito o legislador. O JUSESP da Transface, folha 108, não deixa dúvida de que estamos diante de empresa do ramo de transportes e não de um armazém geral. Andou bem o julgador ao realizar o lançamento de ofício, posto que as operações são regularmente tributadas ao manter, né, nos termos do artigo 2, primeiro da Lei 6.374. Quanto às alegações sobre a ausência de transferência de propriedade das mercadorias, é certo que as operações entre filiais
da mesma empresa, a jurisprudência vem se formando no sentido da ausência de negócio jurídico com terceiros, não incide ICMS. Porém, aqui não estamos diante de operações de transferência de mercadorias, muito menos de operações entre filiais da mesma empresa, tendo em vista que o critério de incidência eleito pelo legislador é o critério físico, não é possível afastar tal exigência com base na ausência de transferência de propriedade das mercadorias, o que só poderia acontecer diante da decisão dos tribunais superiores declarando a inconstitucionalidade da lei. E aí eu transcrevo o artigo 28 da 13457 sobre a impossibilidade de declarar inconstitucional lei válida, vigente e eficaz, né? Então, por todo exposto, mantém integralmente a acusação remanescente e nega o provimento ao recurso de ofício, bem como ao recurso ordinário, mantendo integralmente a decisão monocrática. Obrigado, doutora Daniela. Esse é o voto que eu já havia apresentado. Ai, desculpa, senhor presidente. Não, desculpa. Mas eu optei pela leitura integral do voto, porque fazia tempo já, né, desse processo, e também porque o doutor... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele, desculpa. O doutor Luiz Eduardo não estava na sessão original, né? Então acredito que vale a pena a leitura da íntegra do voto. Ok. Cumprimento, então, a relatora pelo voto proferido, muito coeso, muito bem colocada aí a sua fundamentação. Passo, então, a palavra ao doutor Argos para que apresente o seu voto. Bem, presidente, bom dia a todos, bom dia aos meus colegas, doutora Daniela, doutor Luiz Eduardo, seja muito bem-vindo, doutora Luciana, receba meus cumprimentos em nome de toda a representação fiscal, cumprimento também os que nos dão suporte, especialmente Oswaldo e aqueles que eventualmente nos assistam. Presidente, este processo, em verdade, quando ele foi trazido e quando da leitura do voto da doutora Daniela, eu rapidamente olhava as razões recursais apresentadas, especialmente pelo contribuinte, e me chamou a atenção ali o fato de que ele alegava e tratava sobre o tema da transferência de mercadorias para estabelecimentos do mesmo contribuinte e que aquilo já estaria pacificado nos tribunais superiores e as decisões ali que ele mencionava, enfim, isso me trouxe ali alguma interpretação no sentido de que poderíamos, pelo menos de acordo com o que estava alegado, estar diante de realmente transferência de mercadorias para imóveis do mesmo contribuinte, razão pela qual eu pedi vista do processo, né? Já antecipando, analisei e reanalisei os autos. Com relação ao recurso de ofício, realmente, como muito bem colocado pela relatora, não há muito o que se falar. Efetivamente, houve ali, pelo juízo de primeiro grau, uma redução de alíquota, também, a meu sentir, de maneira correta, com a concordância da representação fiscal, portanto, eu também nego provimento ao recurso de ofício. E com relação ao recurso ordinário, mais estudando o caso e mais visualizando aquelas informações constantes dos autos, eu sou obrigado a concordar com a relatora. Efetivamente, não se trata de envio de mercadoria para estabelecimento do mesmo contribuinte, e mais, não se trata de envio de mercadoria para armazém geral. Chamou-me aqui a atenção um documento constante dos autos, em que efetivamente na ficha cadastral JUSCESP da destinatária constava uma que eu confesso que não sei se foi a primeira vez que vi, mas não me recordava desse tipo de menção no objeto da própria constante da própria ficha cadastral, que ali expressamente diz armazenagem ou que seja, exceto o armazém geral. Portanto, exclui qualquer dúvida no sentido de se tratar de armazém geral ou não, ou de o fato de que o armazém não estava regularizado, ou que esqueceram de registrar como armazém geral. O fato é, na própria ficha cadastral da destinatária constava ali a ordem, pode fazer tais atividades de transporte, por aí vai, intermunicipal, interestadual, tal, exceto a armazenagem geral. Portanto, isso derruba por completo a argumentação do contribuinte. Então, aqui, em respeito ao doutor Luiz Eduardo, eu vou ler o voto rapidamente, porque ele não estava aqui no grupo, talvez, certamente não conheça o voto. Eu vou ler, o voto está curto, presidente. Se me permite, em 2 minutinhos aqui, eu faço a leitura dele. Pois não, doutor Argos, pois não. Vamos lá.
Trata-se de pedido de vista de recurso misto que solicitei para melhor análise dos autos, em razão de dúvidas que surgiram no decorrer dos debates desta colina da Câmara, especialmente no que toca aos argumentos aviados em sede de recurso ordinário. Por economia processual, evitando revisitações desnecessárias, adoto como se meu fosse o relatório da lavra da ilustre juíza relatora, a doutora Daniela Rodrigues Gonçalves, quem desde já rendo minhas homenagens. Verificado todo o processo com mais minúcia em sua integralidade essencial, impugnação, recurso ordinário, recurso de ofício, provas juntadas aos autos, manifestação da douta representação fiscal, entendo que o voto da ilustre relatora está, como isso vai acontecer, bem adequadamente fundamentado. Entretanto, quanto ao posicionamento externado junto ao recurso ordinário aviado, reputei oportuno uma leitura um pouco mais aprofundada dos autos, no vez de conferir a veracidade e coerência dos argumentos manejados pela recorrente, bem como manifestar minha concordância ou discordância em relação ao entendimento proferido pela juíza relatora sobre a matéria, a qual me trouxe inquietações quando da apresentação de seu voto. Quanto ao recurso de ofício, ab início revisito o parecer em retorno de diligência encontrado as folhas 11 e 49 dos presentes autos. Lá encontra a seguinte confirmação com relação aos itens 2, 3, 4 e 5, que todos foram pagos. Desta feita, como corretamente observado pelo juiz monocrático, bem como pela juíza relatora, os referidos itens encontram-se extintos, permanecendo a apreciação apenas o item 1 do presente AIM. Extrai do parecer de recurso de ofício acostado às folhas 11 e 67, que, segundo quando decidido em sede monocrática, a julgadora determinou em procedência parcial do item 1, pois, no seu entendimento, deveria ser aplicada a redução da base de cálculo do imposto, de forma que a carga tributária corresponda ao percentual de 7% para o período de agosto de 2019 e fevereiro de 2020, conforme demonstrativo anexo A. Pelas razões decididas, tomando emprestados os fundamentos tomados pelo juiz de primeiro grau, entendo pelo acerto quando decidido, como igualmente fizeram tanto a representação fiscal junto aos itens 11 a 13 de seu bem fundamentado parecer, como minha colega ilustre relatora, a doutora Daniela Gonçalves. Compulsão dos autos comunga da conclusão encontrada pelo juiz de piso, quando reconheceu como parcialmente corretos os procedimentos adotados pelo recorrente, uma vez que para o cálculo do ICMS devido no item 1 foi utilizada a redução de base de cálculo de forma que a carga tributária correspondesse ao percentual de 12%. Sendo que nas operações cujos fatos geradores ocorreram até 4 de 3 de 2020, vigia a redução da base de cálculo de 7% e a partir de 5 de 3 de 2020 passou a ser utilizado o percentual de 12%, conforme a relação de remessas a seguir demonstradas. É o que igualmente constato, razão pela qual acompanha a relatora no quando decidido em relação ao recurso de ofício, negando-lhe, pois, provimento, ainda que conhecido. Quanto ao recurso ordinário, chamou-me a atenção a argumentação trazida pela recorrente em sua peça ordinária, acerca do deslocamento de mercadorias entre estabelecimento de terceiros e entendimento jurisprudencial pacificado a respeito da não incidência de ICMS sobre operações assim caracterizadas. A conferir. Extrai dos autos que as mercadorias da recorrente relativas às operações escritas no item 1 do presente AIM deixaram seu estabelecimento tendo por destino a empresa Transfácil de Transporte Limitada, supostamente um armazém geral, segundo quer fazer crer a recorrente, ou ao menos assim acreditava ser quando da realização de tais operações. De acordo com o quanto alegado pela própria emitente, a hora recorrente, consoante bem relatado pela representação fiscal, as folhas 11 e 93, suas contra-razões recursais, a recorrente alega que o simples fato da Transfácil Transportes não estar cadastrado como armazém geral na JUSESP não impediria a não incidência do imposto, pois o que importaria seria o caráter real das operações, as quais corresponderam justamente à remessa para a armazenagem. Cito aqui mais alguns trechos da representação fiscal. Pois bem, lidos e relidos os presentes autos, constato que os mesmos não apresentam caso de envio de mercadorias para estabelecimento do mesmo contribuinte, tampouco para armazém geral, fato estes que afastam de plano a argumentação trazida em sede recursal. No caso concreto, seria a indevida aplicação do artigo 7º, inciso 1º do RICMES, eis que, como dito acima, o destino da mercadoria não foi armazém geral assim considerado, ao revés do quanto pretendido pela recorrente. Frise-se que a negativa de incidência de ICMS prevista na norma supramencionada e abaixo transcrita é clara ao exigir seja o destinatário armazém geral, independendo de ser tal destinatário assim considerado ou não pelos emitentes, mas tão somente pelo dispositivo normativo, o qual, por óbvio, deve ser observado. Vou às folhas 11 e 95 dos autos, de acordo com a informação extraída da JUSESP pela própria representação fiscal, resta inequívoco que a empresa destinatária Transfácil Transportes Limitada não se revestia da condição de armazém geral, ainda que assim pensasse a recorrente ou qualquer outra empresa que a ela destinasse seus produtos e mercadorias. Como bem destacado junto ao parágrafo 23 do parecer sob lupa, as folhas 11 e 95, o objeto da empresa exclui a possibilidade de a mesma funcionar como armazém geral, fato esse que per se fulmina as pretensões da recorrente. Oportuna transcrição do referido objeto. O objeto é transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, depósitos de mercadoria para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Tomo como se minhas fontes as conclusões riscadas pela representação fiscal diante dos fatos apresentados. Como não se tratava de remessa para armazém geral, tais operações devem ser consideradas como saídas internas comuns, sendo regularmente tributadas nos termos do artigo 2º, inciso 1º da Lei 6374, exatamente como previsto no item 1 do AIM. É como igualmente penso.
Não se tratando do caso vertente de remessa de mercadoria para armazém geral, tampouco para estabelecimento de mesma titularidade, transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, é de mistério que se reconheça a correção da infração descrita no item 1 do presente AIM, e se configuradas aos remessas como saídas internas comuns, que o são. É como decido. Desta feita, em concordância com a totalidade dos argumentos aviados pela juíza relatora, os tomando para mim como se minhas razões fossem, julgo por inatacável o seu bem elaborado voto, dele nada divergindo. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do quanto decidido pela juíza relatora. Por seu turno, conheço do recurso de ofício para, quanto ao mérito, negar-lhe provimento. Então, esse é o voto, presidente. Eu fiz questão de ler aqui, em prestígio aqui ao doutor Luiz Eduardo, mas os senhores já conheciam o voto, um brevíssimo resumo, estou acompanhando aqui a relatora. Obrigado, doutor Argos. Doutor Argos, então, o voto também é fundamentado, concordando aí com a ilustre relatora. A Daniela tinha pedido a palavra antes ou desistiu? Está com o microfone fechado, Daniela. Ok, desculpa. Não era só uma colocação, uma observação assim, sobre a situação do CADESP mesmo dele. Não é raro, viu, doutor Argos, encontrarmos empresas com esse tipo de observação sobre o depósito, em especial transportadoras, porque tem regras muito específicas a serem cumpridas pelo armazém geral. E aí, a transportadora, ela coloca que faz depósito, mas que não é armazém geral, porque ela eventualmente deposita mercadorias para os seus clientes e tal, mas ela não quer assumir as obrigações acessórias de armazém geral. Tem uma série de obrigações. Então, eles usam mesmo. É muito comum transportadora usar esse código no CADESP. Em transportadora é comum encontrar, justamente para que eles fiquem isentos das obrigações de armazém geral, entendeu? É muito grande o ônus de ser armazém geral. E aí eles colocam mesmo. Então, deixa bem claro, né? Tira qualquer dúvida sobre se era ou não. Exato. Ele já está dizendo, não vou cumprir aquelas obrigações acessórias, não tem como discutir o assunto. É comum. Tá bom, então é isso. Bem, o processo está em discussão. Não havendo mais inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido e negado provimento, recurso ordinário conhecido e negado provimento, à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento final. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta, que é o último de hoje, distribuidora de combustíveis Saara, o AIN 5035365. Eu sou o relator, processo já está aqui com o voto registrado, já consta o voto registrado. É um auto de infração que tem 10 acusações fiscais. No entanto, os itens 5, 6 e 10 não são objeto de recurso. Então, eu vou apreciar as questões que envolvem as outras acusações fiscais. Só para esclarecer, esse mesmo contribuinte, nós analisamos um recurso desse mesmo contribuinte na sessão passada, e algumas acusações fiscais são semelhantes, né? Esse auto de infração tem uma quantidade de acusações fiscais maior que o outro, né? O outro, salvo engano, tinha só 3 acusações, 3 ou 4, e esse caso tem 10, né? Mas, assim, dentro do possível, eu vou sintetizar. Então, o contribuinte são várias acusações fiscais, então eu vou aqui relacionar brevemente. O item 1, falta de pagamento do imposto por ausência de escrituração do livro de saídas de notas fiscais relativas às operações tributadas. O item 2 é falta de pagamento de imposto pela ausência de regularidade
de regular escrituração no livro de registro de saídas de documentos fiscais referentes a operações de saída tributada, sem débito. Item 3, falta de pagamento do imposto por ter emitido notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas. Item 4, falta de pagamento do imposto pela entrada de mercadorias etanol remetido por produtor não credenciado. Item 7, 8 e 9 é descumprimento da obrigação acessória por falta de escrituração de conhecimentos de transporte. Muito bem. Então, essas são as acusações fiscais. O contribuinte apresentou defesa regularmente. A decisão de primeira instância foi pela rejeição de todos os argumentos. Recorre o contribuinte, reiterando, então, na prática, todas as alegações de defesa. Então, o primeiro argumento é uma preliminar de nulidade do auto de infração por ausência de provas, cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Eu estou rejeitando a nulidade, a alegação de nulidade, e até porque as questões que ele coloca se confundem com mérito, mas, de qualquer maneira, eu aponto aqui que o auto de infração atende a todos os requisitos do artigo 34 da Lei 13.457. Então, entendo aqui que não há nenhuma nulidade formal no auto de infração, eis que atende todos os requisitos legais, inclusive no que tange aos itens, especificamente incisos 3, 4, 5 do parágrafo 1º do artigo 34. Todas as provas, as descrições dos fatos jurídicos, né, das acusações fiscais foram adequadamente descritos, corroborado pelos documentos de folhas 4 a 5.540, relaciono aqui um por um de todos os documentos que foram anexados para a instrução do auto de infração, e aponto aqui que a recorrente foi notificada da lavratura do AIM em 26/2/2024, via DEC 5.540 a 5.541, tendo apresentado defesa às folhas 5.544 a 5.563, bem como juntou documentos, juntou instrumentos particulares de cessão de uso de espaço para armazenamento de combustível, as folhas 5.564 a 5.887, e apresentou recurso inseguro no grau de jurisdição, as folhas 5.620 e 5.636. Então, não há que se falar aqui em cerceamento de defesa. O contribuinte teve oportunidade de defesa e interpor recursos e apresentar documentos. Com relação aos anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, relativos aos documentos fiscais que envolvem as acusações fiscais desse AIM, além do anexo 10, relativo ao inventário, entendo aqui que não há qualquer nulidade desses anexos servirem como prova, né, da acusação fiscal, em razão do artigo 72 do decreto 46.674, e também do artigo 22 da Lei 13.457, que também aqui eu transcrevo. Então, diante disso, eu estou afastando as alegações de nulidade do auto de infração e de nulidade por cerceamento de defesa, né, pelos argumentos que aqui eu inseri aqui no meu voto. Passo, então, à questão do mérito do recurso. O item 1 do AIM, de falta de pagamento de ICMS por falta de escrituração no livro de saídas de mercadoria de notas fiscais relativas a operações tributadas, conforme discriminado no anexo 1. Alega o recorrente que os documentos fiscais números 8.700 e 10.713 emitidos em relação ao posto Canovas Transporte Rodoviários foram para anulação de frete de saída. Pede o cancelamento, assim, da acusação fiscal por deficiência probatória. No entanto, a acusação fiscal está comprovada pelos seguintes documentos: demonstrativo anexo 1, folhas 14, livro de registro de saídas, EDF, de folhas 3.082 a 3.854, e de folhas 5.332 a 5.333 dos autos.
Procede a acusação fiscal em relação às notas fiscais 8.700 e 10.703, tendo em vista que o contribuinte, à luz da portaria CAT 55 de 2009, conforme artigo 22A, inciso 1, não registrou corretamente no livro de registro de saídas, EDF, para fins de pagamento de ICMS destacado, como bem observado pela decisão de primeiro grau, de folhas 5.603, itens 10 e 11, que aqui eu transcrevo e adoto como razões de decidir. Verifica-se, ademais, que o recorrente não trouxe outros argumentos para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, normalmente no que tange à inadequação do registro dos referidos documentos fiscais no livro de registro de saídas. Desprovejo, assim, o apelo do contribuinte com relação ao item 1. Em relação ao item 2, falta de pagamento do imposto do ICMS, tendo em vista a ausência de regular de escrituração no livro de registro de saídas de documentos fiscais referentes a operações de saídas tributadas sem débito, conforme anexo 2. Alega o contribuinte erro de acusação, não impugna o mérito, na medida em que o artigo 85, inciso 1, letra B, não tem aplicação no presente caso, pois o contribuinte teria escriturado notas fiscais, mas sem débito, de tal modo que a infração é por descumprimento da obrigação acessória, não por falta de pagamento do imposto. Sem razão, o contribuinte. Primeiramente, eu aponto aqui a aplicação do artigo 20 da Lei 13.457, porque não houve impugnação quanto ao mérito, só erro de acusação. Então, no que tange ao erro de acusação, eu estou afastando, porque a linha B, inciso 1 do artigo 85, prescreve, né, no antecedente da norma sancionatória, com todas as letras, que incide a multa quando há falta de pagamento de imposto, quando o documento fiscal é emitido e quando não é regularmente escriturado em livro fiscal próprio. Aqui eu transcrevo a norma. Como se denota a perfeita subsunção dos fatos relatados à hipótese legal, a teor dos documentos que instruem a inicial, que demonstram que as notas fiscais de operações tributadas foram emitidas e escrituradas, porém sem débito, tendo como consequência a falta de pagamento de ICMS justamente porque os documentos fiscais não foram regularmente escriturados. Assim, a capitulação está correta. Faço algumas considerações a respeito do processo de subsunção. Então, entendo aqui que a capitulação da multa está correta. Então, mantenho o item 2. Item 3. No que tange item 3, é falta de pagamento do imposto por ter emitido notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas, de acordo com o anexo 3, e demais documentos que instruem aí com infração aos artigos tais e tais. Então, o contribuinte traz uma série de argumentos, entendendo que as operações foram para 3. Ele argumenta basicamente que o destino da mercadoria foram para 3 destinatários. A Petrosul, que seria armazém geral, a Telig Logística e Arais, que seriam depósitos, né? E, portanto, não há incidência do ICMS, tendo aplicação ao artigo 4º, inciso 1 da Lei 6374/89. A alegação de cerceamento de defesa, também alega cerceamento de defesa por não ter tido acesso aos documentos, já foi enfrentado anteriormente, e entendo aqui que os argumentos não subsistem, porque os documentos dos autos, conforme documentos dos autos, a recorrente é distribuidora credenciada para operações com etanol, nos termos do artigo 418A. Destaque nas operações de saída realizadas pela distribuidora, não há incidência de imposto nos termos do artigo 418C. Então, a incidência ela é decorrente de lei. De outra parte, o contribuinte assevera que não houve infração fiscal, já que as mercadorias foram destinadas a 3 estabelecimentos classificados como armazém geral. Em relação à Telig Logística, analisando agora os documentos dos autos, e Arais, o próprio recorrente admite que as empresas não são armazém geral. Logo, não pode ser aplicada a regra do artigo 4, inciso 1 da Lei 6374/89. No CADESP, Arais, folhas 393, mostra que a atividade econômica é de depósito de mercadorias, exceto armazéns gerais. Já a Telig, no CADESP de folhas 392, também possui atividade econômica de depósito de mercadoria para terceiros, exceto armazéns gerais.
Então, de fato, aqui a mesma matéria, mais ou menos a mesma matéria que nós julgamos aqui no processo anterior, né? Os requisitos do artigo 1º do decreto 1102 de 1903 não foram atendidos, né? Então, não se tratando de armazém geral, né? Então, não há como aqui aplicar a regra do artigo 4º, inciso 1. Então, nessas circunstâncias, já indo mais adiante, com relação às operações descritas no item 2, a acusação fiscal restou configurada, porque as referidas empresas não são armazéns gerais. Quanto ao estabelecimento Petrosul, distribuidora, transportadora e comércio de combustíveis, de fato, consta no CADESP a atividade econômica de armazém geral, porém, sem matrícula na JUSESP. Também, nesse caso, não há, então, entendo aqui, que não há cumprimento do artigo 1º do decreto 1102, de 1903, conforme ocorrência fiscal mencionada as folhas 389 dos autos. Além do mais, o QNAE secundário do estabelecimento consta como atividade atacadista de álcool carburante e demais combustíveis, QNAES 4681-80/01, de folhas 389, contrariando o artigo 8º, parágrafo 4º do mesmo decreto 1102, de 1903, que veda que o armazém geral exerça comércio de mercadoria idêntica à que se propõe a receber em depósito. Então, aqui é uma um segundo descumprimento dos requisitos aqui da lei, né? Então, por fim, quanto aos contratos de folha 5.564 e 5.587, são inconsistentes em razão do prazo contratual, data de assinatura e data do reconhecimento de firma das assinaturas. Além do mais, os contratos não estão corroborados por outros documentos para demonstrar o atendimento dos requisitos do artigo 28, capítulo 3, anexo 7 do RICMES, maiormente no que diz respeito à adequação das instalações dos destinatários conforme as normas do órgão federal competente, ANP. Nesse sentido, adoto o bem lançado fundamento da decisão de primeiro grau, que adoto como razões de decidir, folha 5.610, itens 36 a 40. Então, esse ponto aqui é relevante porque o contribuinte juntou alguns documentos de sessão, instrumentos particulares, para demonstrar que foram cumpridos os requisitos do artigo 21, capítulo 3, do anexo 7. E, analisando a documentação, esses documentos eles não comprovam tais requisitos, né? E, além também da homologação do estabelecimento pela ANP. Então, estou aqui rejeitando o recurso em relação ao item 3. Item 4. Diz respeito à falta de pagamento do imposto na entrada de mercadoria etanol hidratado combustível, remetido por produtor não credenciado. Alega o recorrente que a distribuidora se encontrava credenciada no período, de forma que o imposto seria diferido nos termos do artigo 418b, inciso 2, sendo infração punível aquela do artigo 116, inciso 1 do RICMES. Também diz que a autoridade fiscalizadora deveria observar o princípio da não cumulatividade, conforme artigo 142 do CTN e 116, 2 do RICMES. Também estou rejeitando os argumentos, porque, em primeiro lugar, o conjunto probatório dos autos comprovam que a acusação fiscal, conforme anexo 4 de folhas 297 a folhas 361, identificando os documentos em questão e que as usinas do Estado de São Paulo não estavam credenciadas no período, folhas tais e tais. Destaco o seguinte excerto da decisão de primeiro grau, que bem analisou as provas, folhas 5.611 a 5.612, itens 43 a 46. Então, aqui, o recorrente, na verdade, ele adquiriu etanol hidratado de fabricante não credenciado, conforme prova dos autos. E a autuada distribuidora de combustível credenciada recebeu escrituras respectivas notas fiscais no livro de registro de entradas sem o pagamento de imposto que fora diferido para o momento da entrada da mercadoria em seu estabelecimento, conforme prescreve os artigos 418A e 418B do RICMES, que aqui eu transcrevo. Portanto, houve prática infracional pelo contribuinte, consoante está comprovado nos autos.
O argumento de que a autoridade lançadora deveria ter considerado os créditos, aqui é um segundo argumento, dentro desse mesmo item, né? Que deveria ter considerado os créditos do contribuinte à luz do princípio da cumulatividade, não tem qualquer procedência. Essa questão aqui de que o saldo credor deve ter recomposição da escrita fiscal pela existência de saldo credor ou pelo não autuação, pela existência do saldo credor, já foi aqui debatido não nessa Câmara, mas também na Câmara Superior, né, que não impede, a existência do saldo credor não impede a lavratura do AIN, até porque o contribuinte pode se valer aí da faculdade de crédito, né? Cito aqui jurisprudência da Câmara Superior, cito jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça sobre esse tema, né? Então, diante disso, eu estou rejeitando todos os argumentos alegados aqui no item 4. Item 5 e 6 não são objeto de recurso. Com relação às acusações dos itens 7, 8 e 9 do AIN, referem-se a descumprimento de obrigação acessória, aplicação de multa isolada, consistente em falta de escrituração de conhecimento de transporte, anexo 7, tomador de serviço, de notas fiscais de entrada de mercadorias decorrentes de operações tributadas, anexo 8, e de notas fiscais de entrada de mercadorias decorrentes de operações não tributadas, anexo 9, com aplicação de multa isolada. O recorrente argumenta, mais uma vez, que não foi observado o princípio da não cumulatividade, dado que foram desconsiderados eventuais créditos para compensar os débitos do imposto. Deveras, o contribuinte não impugna o mérito das acusações fiscais, tendo aplicação ao artigo 20 da Lei 13.457. Os documentos que instruem o auto de infração, anexos 7, 8 e 9, folhas 364 a 385, 386 e 387, e livro de registro de entradas, folhas 478 a 2.148, são suficientes para comprovar o ilícito fiscal, exibido o artigo 28 da Lei 13.457. Quanto à desconsideração dos créditos na escrita fiscal, me reporto aos fundamentos do item 4, né? A mesma questão lá da recomposição da escrita fiscal, princípio da não cumulatividade. Por derradeiro, o argumento da não cumulatividade na espécie é incongruente, pois as infrações perpetradas são por descumprimentos de obrigação acessória com incidência da multa isolada. Nesse sentido, ficam mantidas incólumes as acusações fiscais com a recapitulação da multa da infração fiscal do item 8, nos termos da decisão recorrida, folha 5.615. Então, eu estou mantendo a recapitulação da multa fiscal conforme item, aqui a decisão de primeira instância fixou, né? Item 10 também não é objeto de recurso. Então, diante de todo o exposto, e aqui tentando sintetizar o máximo possível o voto, que é longo, conheço do recurso ordinário e nesses termos eu nego o provimento ao recurso do contribuinte. Esse é meu voto, o processo está em discussão. Eu só detectei aqui um pequeno erro de digitação, eu vou só fazer editar o relato aqui, mas é bem rápido aqui.
Muito bem. Só fiz aqui um erro de digitação, tudo mantido. Muito bem, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Pastor Daniela. Todos confirmados. Processo em votação. Muito bem, votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário conhecido, negado provimento, à unanimidade, nos termos do voto do relator. Esse é o resultado final. Julgamento encerrado. Com o encerramento deste processo, do julgamento deste processo, declaro encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Encerrando no EPAT. Sessão encerrada no EPAT. Visualização da ata. Tudo ok? Muito bem, então. Eu agradeço aí a presença de todos, em especial o doutor Luiz Eduardo, pela participação aqui no nosso julgamento. Desejo aí tudo de bom e que volte em breve. Obrigado, doutor. Oswaldo, pode encerrar a gravação, por favor.